está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, oh, oh. Oh, só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu
braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Pai do Senhor a todos os amados irmãos, é bom estar juntos neste dia, juntos e separados, separados fisicamente, mas juntos espiritualmente, porque temos o mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo Espírito, e cremos numa mesma fé no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar uma palavra da parte de Deus para nós estarmos meditando, pensando e colocarmos em prática no momento em que estamos vivendo. O mundo está com esta pandemia e nós estamos ainda neste mundo, mas a Bíblia diz que nós já não somos deste mundo. Então o mundo está com medo, preocupado com aquilo que vai acontecer. Mas o nosso reino está no céu, onde nós aguardamos o Senhor Jesus que virá buscar a sua igreja. E a passagem que eu quero deixar para os irmãos nesta hora está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, uma passagem conhecida. Eu quero deixar 2 versículos para nós estarmos pensando nesses 2 versículos. E é o versículo 9 e o versículo de número 10 do Evangelho de Mateus. Se você tem a sua Bíblia aí e quiser acompanhar, você pode pegar ela, é um texto conhecido, que diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. É a oração do Pai Nosso, a oração conhecida por todos. Quem não conhece esta oração? Mas essa oração aqui, nesses 2 versículos, vai trazer algumas verdades importantes para nós. Nós estamos aqui no Mateus, no capítulo 6, e nós entendemos que o capítulo 5, 6 e 7 é o famoso Sermão do Monte, onde Jesus ele começa a falar das bem-aventuranças e também começa ali a falar da justiça do reino de Deus aqui na terra. E quando ele termina o capítulo 5, ele entra no capítulo 6 falando desta prática dessa justiça. Como devemos praticar essa justiça do reino em nossas vidas. E é isso que Jesus aqui traz nesta oração. Uma oração que ela é um modelo de vida para os seus filhos. Lembrando que Jesus começa no capítulo 6 a falar de uma prática religiosa, falar da hipocrisia dos religiosos. Ele começa falando da prática da justiça e diz: guardai-vos, capítulo 6, versículo 1, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens,
com o fim de sermos vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai. Então, antes de ele entrar na justiça do reino de Deus, ele entra na prática da justiça dos homens. E ele começa dizendo que essa prática é uma prática religiosa, e Jesus chama de hipocrisia religiosa. E essas vezes é a prática daqueles que praticam para se beneficiar a si próprio. Então, do versículo 2 até o versículo 8, ele vai estar falando da esmola, né, ou na contribuição, vai falar de como devemos orar, e ele termina a partir do versículo 16, ele vai falar do jejum. Então, são 3 práticas ou mandamentos de Deus, mas a motivação dessa prática que vai levar a pessoa a ser uma religiosa ou não. Então, essas práticas levam o homem, essa prática religiosa leva o homem ao ego do homem, à vontade do homem, ao querer do homem. E é o que muitas vezes nós vimos pessoas se dizerem, porque eu faço, porque eu vou, porque eu tenho, porque eu orei essa semana, porque eu jejuei, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. São práticas humanas. E é isso que Jesus está condenando, essa justiça do homem, para querer ser visto pelo homem, aplaudido pelo homem, reverenciado pelo homem. E Jesus, então, nesta oração do Pai Nosso, é uma oração onde ele nos ensina a praticar a justiça que vem de Deus. Também outra coisa os religiosos fazer algo para Deus apenas no final de semana, apenas quando vão numa igreja física para se reunir ali. É uma prática apenas religiosa, porque não vive o seu dia a dia como deveriam viver nessa prática do céu, nessa justiça de Deus, como o reino de Deus aqui na terra, e vivem só nessa hipocrisia religiosa de estar na igreja. E muitos até dizem, pastor, eu tenho que ir na igreja, eu preciso ir na igreja, eu tenho que estar lá na igreja, faz tanto tempo que eu não vou na igreja, eu preciso estar lá. Então, tudo isso são práticas religiosas. Quando nós estamos praticando a justiça do reino de Deus, nós vamos nos reunirmos com os outros irmãos voluntariamente, como o altar de Deus. E é esse ensinamento que Jesus traz aqui para nós e que eu quero deixar para as nossas vidas neste momento. Então, ele começa dizendo assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então nós vamos ver aqui 3 referências concernentes a Deus. A primeira é uma invocação, ele está invocando, ele está clamando, ele está orando ao Pai, ele diz, Pai nosso que estais no céu. Então, essa ideia de nós termos um Pai, Jesus está dizendo que vocês, através da pessoa de Jesus, agora vocês têm um Deus, mas este Deus também é Pai de vocês. Então, nós temos esse privilégio de chamar o nosso Deus de Pai, e muitos não têm, porque só vão ter esse privilégio aqueles que um dia receberam a Jesus, aqueles que um dia foram salvos, aqueles que um dia nasceram de novo. E é isso que Jesus diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Que veio para os seus e os seus o rejeitaram, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, que privilégio! Nós temos Deus e nós temos um Pai. Um Pai que diz aqui que esse Pai está no céu. O nosso Pai está no céu, literalmente está no céu. E quando ele diz que nosso Pai está no céu, nós clamamos em espírito com fé a esse Deus que está no céu, mas que lá do céu, Ele nos traz esperança, paz, gozo e alegria. E quando ele diz que esse Pai está no céu, faz-nos lembrar aquilo que Pedro diz na sua carta, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 2, e versículo de 1 a seguir, que nós somos forasteiros aqui nessa terra, peregrinos e forasteiros, que o nosso lar, a nossa cidade não é aqui, é futura, é no céu. Então, o primeiro entendimento que nós devemos ter aqui é que o nosso Pai está
no céu, é o nosso Deus, é o nosso Pai. Nós podemos chamar Ele carinhosamente de Pai. E eu gosto muito de Efésios capítulo 1, versículo 3, que Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha, Deus é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, através dele, nós nos tornamos filhos de Deus. Então nós temos Deus, temos um Pai, e Jesus é o nosso Deus também. Que maravilha, nós termos e podemos chegarmos ao nosso Deus com carinho. E é esse carinho que reporta a outra situação, que esse Pai está no céu, mas Ele disse que estaria todos os dias conosco. Então esse Pai, literalmente, que está no céu, governando todas as coisas, nós podemos entender que Ele está bem pertinho de cada um de nós, está presente, está conosco todos os dias, está do nosso lado, caminhando conosco. Lembra-se do versículo número 4 do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale escuro da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Olha que maravilha, Deus está conosco. Então, orarei, nosso Pai que está no céu, Ele está no céu. Nós lembremos que nós somos peregrinos aqui nessa terra, e que nosso Deus também, Ele está presente espiritualmente, cuidando de cada um de nós. Então a primeira parte é essa invocação ao Deus. Depois é 3 petições. A primeira petição é: santificado seja o teu nome. Devemos santificar o nome do Senhor. Por que ele diz santificado seja o nome do Pai? Lembrando que o Evangelho de Mateus, que foi dirigido aos judeus, eles não pronunciavam o nome de Deus, de tanta reverência e temor, de estar blasfemando contra o nome de Deus. Então Mateus usa o nome de Pai. Então ele diz que santificado seja o teu nome. Nós devemos entender e crer e viver que o nosso Deus é santo. É santo. Santo é o nome de Deus. Qual é o nome de Deus? O nome de Deus é Deus. Deus é santo em todos os seus atributos. E nós devemos reverenciar, adorar, glorificar, honrar, temer este nome. E muitas vezes as pessoas brincam com o nome de Deus, fazem piadas com o nome de Deus, escutam piadas do nome de Deus. Talvez isso que nós temos muito visto hoje nas mídias, brincando com o nome do Senhor, brincando com o nome de Deus, caçoando do nome de Deus, blasfemando do nome de Deus. Mas a Bíblia diz aqui que essa petição é que o nome de Deus, o nome do Senhor deve ser santo. A segunda petição fala do reino. Ele diz: venha nós o teu reino. O teu reino. Que reino é esse? É o reino dos céus. O reino dos céus. Lembrando que esse reino é um reino futuro. É um reino que nós vamos estar lá futuramente. Essa é a nossa esperança na segunda vinda do Senhor. Esse reino vai ser restaurado e nós vamos estar para sempre com o Senhor, nesse novo céu, nessa eternidade com Deus. Então, venha a nós o teu reino. Que reino é esse? O teu reino é o reino futuro. Mas eu quero falar também do reino presente, do reino que foi estabelecido aqui na terra quando Jesus veio para cá. Lembra de João, mesmo Mateus capítulo 3 e versículo 2, João diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aí Jesus, no capítulo 4, versículo 17, ele vem dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, quando Jesus vem, ele vem com o reino de Deus, ele implanta o reino de Deus através da sua vida. Jesus é o rei que reina aqui na terra, ele vem implantar. Lembra lá de Lucas capítulo 17 e versículo 20? Quando os fariseus começam a interrogar Jesus, diz: quando é, Senhor, que vai vir o teu reino? E Jesus disse: o reino de Deus não vem com aparência visível. Não vem com aparência invisível, não é algo exterior, é algo interior, é invisível. E muitos dirão: eis aqui, eis ali. Mas o reino de Deus está perto de você, perto de vocês, está se aproximando de vocês. Quem é esse reino? É Jesus. Jesus é o próximo reino de Deus.
que ele instala, que ele vem aqui e deixa e começa a atuar. E começa esse reino a ser desenvolvido. Quando lá em Pentecostes o Espírito Santo vem, ali se inicia a igreja e ali começa então o reino de Deus. O reino de Deus é estabelecido aqui na terra. Lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10, Apocalipse 5 fala do trono, onde Jesus, o Cordeiro, ele toma o livro selado por dentro e por fora da mão daquele que está sentado no Cordeiro. E no versículo 9, então, ele diz que eles cantavam um novo cântico, dizendo: digno é aquele que abriu o livro e abriu os seus selos, porque fosses fosse morto e com teu sangue comprasse para Deus homens de toda tribo, nação, língua e povo, e fizestes para Deus reino e sacerdote, que reinarão na terra. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 17, diz que pela ofensa de um só reinou a morte, mas muito mais por aqueles que receberam a abundante graça e o dom da justiça, reinarão em vida por um só, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, o que Jesus está dizendo aqui na sua palavra, que venha o teu reino, o reino que está no céu. Nós temos uma petição: venha o teu reino, mas não é algo nosso, é algo que o Espírito Santo produz dentro de nós, para que esse reino ele se estabilize, para que ele comece a agir na sua igreja. Quem é esse reino? São aqueles que foram salvos, que estão sendo salvos, são aqueles que nasceram de novo, são aqueles que entregaram a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Então a ideia de reino, nós muitas vezes pensamos em reino futuro, reino após a morte, após a vinda do Senhor Jesus, mas este reino, este reinado, ele começa quando nós nascemos de novo. Então a ideia de reino, a palavra original é basileia, que é reinado, que é o governo sobre o domínio de um rei, sobre pessoas. Então nós temos um rei reinando sobre pessoas. Quem são essas pessoas? Aqueles que nasceram de novo, eu e você. Então, nós fazemos parte desse reino, nós somos esse rei, esse organismo vivo que está reinando, e que o seu rei comanda, que o seu rei manda. Aonde que está esse rei? Quem é esse rei? Esse rei é o Senhor Jesus, que está reinando no nosso coração. Há um trono dentro do nosso coração, aonde ele está reinando. E este reino, ele é dominado, ele é governado por esse rei. Quem é esse reino? Somos eu e você. Lá em Romanos, se você entendeu ali, diz que nós estamos reinando em vida. Nós estamos representando o reino de Deus. Nós não somos o rei, nós somos o reino desse rei. Então, através desse reino, nós vamos praticar a justiça do céu agora, a vontade de Deus. Por isso que ele termina dizendo: seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. É a vontade de Deus, a vontade do céu seja feita aqui entre nós. Então nós somos este reino, estamos vivendo e precisamos viver como este reino, que este rei está no comando, que é o Senhor Jesus. Jesus mesmo diz lá em Mateus 28, eis que é-me dado todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Então Jesus está reinando no seu reino, que somos eu e você. Nós somos membros de um corpo, onde esse corpo tem um cabeça, e que esse cabeça é o Senhor Jesus. Ele é o rei que está reinando nesse corpo, que é a sua igreja, que é o seu reino, que está reinando sobre a terra. Então nós somos instrumentos da vontade de Deus, e que através das nossas vidas, seja para Ele, praticada para Ele, para a glória dEle, e Ele seja conhecido e reconhecido, seja Ele glorificado, adorado, honrado, em qualquer coisa que fizemos, em tudo que fizemos. E nós não podemos depender apenas de um final de semana reunido no mesmo lugar, no lugar chamado igreja, que é importante, que nós devemos fazer isso,
Mas nós temos que entender que neste momento ao qual nós não podemos nos reunir fisicamente, nós devemos entender que nós somos este reino, estamos reinando. As pessoas, como é que elas vão ver este reino, esse rei, se não através desse reino que é a igreja, que somos eu e você? Lembra-se de Jesus? Jesus foi a Pilatos, e Pilatos disse: tu és rei? Mas tu dizes que eu sou rei. Foi isso que Jesus respondeu para Pilatos. Olha para Jesus, se você estivesse naquela época. Jesus era uma pessoa simples. Diz Isaías que ele era sem formosura, sem parecer nenhum. Não havia beleza nele ao qual nós desejássemos. Jesus não tinha uma auréola na cabeça brilhando. Mas Jesus praticava a justiça de Deus. Qual era a justiça de Deus? A humilhação. Pobre em espírito, a mansidão, a humildade. Era isso que Jesus praticava. E ele deixou essa justiça do reino para nós usarmos como reino aqui nessa terra, onde o Senhor é o centro do trono, o rei está reinando, e nós temos que praticar essa justiça de humilhação, né, de pobreza espiritual. Pobreza espiritual não é o sentido que muitos entendem aí no mundo, mas sentido de pobreza espiritual é que nós estamos na dependência total dele, de Deus, que nós não temos mérito nenhum, que tudo aquilo que nós fizemos é porque há um rei reinando dentro de nós, há um rei reinando dentro de cada um da sua igreja, que somos eu e você, e esse viver é para ele, para a glória dele, independente das situações. Então entenda, amada igreja, que esse é o momento que o mundo está passando, essa pandemia, essa peste que está passando aí. Deus está no controle de todas as coisas, e Deus está fazendo nós entender que não é só nós nos ajuntarmos, que ali nós somos reino, que somos igreja. Não, que nós somos reino lá dentro da nossa casa, lá no nosso trabalho, lá no nosso lazer, lá onde quer que nós estejamos. Ali nós somos o reino e estamos representando o rei que está dentro de nós. Olha que momento glorioso que Deus está permitindo para nós, de nós praticarmos esse reino lá dentro da nossa casa, com um culto doméstico, com oração, com louvor, ouvindo a palavra, lendo a palavra com a família. Quantos entenderam isso? Quantos, quando nós pedimos aqui que nós tivéssemos todos os dias das 8 às 9 um culto doméstico, oração? Quantos praticaram pela primeira vez, como eu já vi pessoas dizendo: pastor, eu nunca fiz isso, eu fazia só na igreja, mas hoje eu estou reunindo com a minha família. Quanto deram crédito? Quantos estão fazendo isso? E não é por causa do horário. O horário botemos das 8 às 9, mas pode ser qualquer horário. Talvez das 8 às 9 você tem que ver o jornal, tem que ver a sua novela. Talvez pegue outro horário, mas faça, comece. Talvez você nem deu importância, porque você talvez não está entendendo o que é ser reino, que eu e você somos reino e somos sacerdotes de Jesus Cristo, para praticar a justiça, os dons dados para a igreja, para manifestar a glória de Deus. Eu gosto muito de ir lá em Efésios, no capítulo 4, onde o apóstolo Paulo fala do santo ministério e o serviço dos santos. Ele diz que uns foram dados como apóstolos, outros foram dados como evangelista, outro como profeta, outro como pastores e outros como mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Quando está falando ali em apóstolo, em profeta, em evangelista, em pastor, em mestre, não está falando em título, que hoje nós temos muitos títulos. Está falando que é para a sua igreja, é espiritualmente, que toda a sua igreja, todo aquele que é reino, ele é sacerdote para praticar a justiça. Então você e eu somos reinos e sacerdote, onde há um rei reinando na minha e na tua vida. Eu quero que você então pergunte neste momento: quem é você? Hoje é muito comum nós termos igrejas cheias de pessoas doentes, pessoas que não sabem quem são,
Pessoas que vivem com seus olhos apenas voltados para esta terra, para as coisas aqui de baixo, para as coisas terrenas. Não entenderam a graça de Deus, a abundante graça de Deus. Então entenda que nós temos um Deus e que nós somos filhos deste Deus e Ele é o nosso Pai que está zelando por nós. E outro entendimento é que nós somos reinos desse Deus que está reinando. Então por isso que Jesus disse: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Se nós entendemos essa proposta de Deus, como Ele é o nosso Pai e que nós somos reinos, que estamos reinando aqui, não há lugar onde Deus não vai ser glorificado através das nossas vidas. Amém, irmãos? Nós vamos trabalhar muito ainda sobre isso no decorrer das semanas, dos meses, e quando nós voltarmos, estarmos juntos, presentes, nos abraçando. Eu queria te convidar agora, se você puder, onde você esteja, se levante, se coloque de pé, se você puder, coloque a mão no teu coração. Nós vamos orar agora, para que aos seus pés estou, aqueles que não entenderam essa proposta de que nós somos reinos e que esse rei está reinando e ele precisa ser glorificado para nós não nos tornarmos hipócritas e religiosos. Se você ficou de pé agora, se você puder fechar os teus olhos, vamos orar a Deus agora. Espírito Santo, obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor, por nos ensinarmos, Senhor, a essa prática da justiça do céu, não a justiça do homem. Não a justiça que torna o homem egoísta, o homem presunçoso, o homem que quer o pecado, quer o mal, quer se valorizar, quer se engrandecer em cima de outras pessoas. Mas nós queremos a prática da justiça que vem do Deus. Por isso, venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Nós oramos agora, Pai, no nome de Jesus Cristo, e que o Espírito Santo que está reinando em nós nos santifique e que nós podemos viver esta vida diariamente como reino e sacerdote, vivendo a justiça desse reino, para este rei, para ser conhecido e reconhecido e o nome dele ser glorificado, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Um abraço a todos e até a próxima. Amém.